Bem, então, uma boa noite aos colegas aí, agradecer a presença. Vamos para a nossa última aula do caminho do holder, né? Não que se esgote aí o tema, é um tema que não tem fim, é muito extenso, né? Daria para a gente fazer graduação, mestrado, doutorado, aí que a gente estava falando, né? Na área. E se às vezes a gente não é daquele grupo, ou às vezes de uma escola, que até o José já comentou, às vezes a gente tem dificuldade de entrar, né? Se não está lá, aqui no Brasil, se não é do eixo São Paulo ali, é difícil de entrar. Lá fora, pegar, se não é ali o MIT, Harvard, né, New York, também você tem dificuldade para ingressar, porque você vem de um grupo de fora, né? Então, esse tipo de conhecimento aqui que a gente está tratando tem muito disso, né? De quão grande é a pessoa que está falando para ganhar credibilidade no mercado, né? E aquilo acaba se tornando uma verdade absoluta, né? Eu vou começar aqui compartilhando, então, dentro dessa vertente de escolha da cátedra, né? De quem é o mais representativo. A nível mundial, quem é a pessoa mais respeitada, e a gente vem comentando todas as aulas, até então, o Awash Damodaran, né? O Damodaran. E, e ele tem no YouTube, a gente está aportuguesando as aulas dele, né? Esse plano de estudos, que é o que a gente está replicando aqui para a Liga, que são divididos em 25 sessões, né? Vocês podem assistir os originais clicando no YouTube. E está identificado cada capítulo, né? São 34 capítulos no best-seller dele aqui, né? Tá? Mas é até o 13, a sessão 13 aqui, ó, que é até o capítulo 22, 23, que eu vou comentar um pouco hoje. A aula de hoje vai tratar, ó, sobre o 10, o 11, o 12 e o 13, tá? Então, são 90 lâminas que eu preparei. Eu não vou dar conta todas em uma hora. Eu vou deixar disponível lá depois no Drive para vocês darem uma lida. Me dei o trabalho de traduzir, algumas coisas eu acrescentei além do que tem, tá? Mas para a gente conseguir assim encerrar. Então, tudo que da Moradan, que é a principal cátedra, né, lá da New York University, sobre valuation a nível mundial, é a mais reconhecida. Todos esses capítulos aqui, a gente, de uma forma ou de outra, acabou abordando no nosso curso de 11 horas aula, tá? Bom, então vamos lá, o que trata a sessão 11, 12 e 13, ou capítulo 31, 16, 25, 22 e 23 do livro. A primeira parte dessa última aula trata sobre o aumento de valor de uma empresa, tá? Então, muito tem a visão de quem está dentro da empresa. Eu quero aumentar o valor dela, sendo o gestor financeiro, sendo o CEO, né? O Chief Executive Officer, ou o Chief Executive Finance, né? O chefe executivo financeiro também da empresa. E aí ele começa a sessão trazendo esse exemplo lá do início do século, com o surgimento das .com, tá? Em que simplesmente alterando o nome das empresas, colocando .com, teve esse efeito aqui de valorização. Após o dia da divulgação da mudança, né? Olha o salto de valor das empresas, né? Então, uma ação que você olhar não melhorou a eficiência da empresa operacional, não alterou o endividamento da empresa, mas só uma alteração de nome gerando um reflexo muito grande na alteração de preço, tá?
E isso mostra que aprimorar preço e aprimorar valor são coisas diferentes da empresa, né? Eu posso estar tendo esse ganho de preço, que é o que o mercado está enxergando, mas na verdade eu não aumentei valor. E a mesma coisa aconteceu depois, quando elas tiraram a .com. Quando começou a ter problemas no mercado, né, a ter uma imagem negativa, e aí tirar o .com, aumentou o preço também de novo, né, como a gente está vendo. Então, colocar e tirar depois aumentou por ser uma demanda de mercado, né? Então, às vezes a gente tem essas flutuações de preço, mas que não são alterações de valor da empresa, né? Então, para os caminhos para a gente criar valor, né, tem várias formas, né? Como dizia Palladini, que é um professor de engenharia de produção, lá da Universidade Federal de Santa Catarina, né? Tem vários caminhos que levam ao Senhor, né? Então, a gente obter a graça pode ser via economia, via administração, via contabilidade, via engenharia, né? E ainda assim conseguir o êxito. Então, eu posso conseguir valor através de novos investimentos, né? Então, fazendo novos investimentos da empresa, né? Através do crescimento da eficiência, então gerando mais valor, né? Melhorando os ativos existentes, tá? Eu posso fazer analisando a duração do período de alto crescimento, né? Com vantagens competitivas, qual a magnitude dessa vantagem, né? A dificuldade que o meu concorrente tem de me copiar, ou de seguir os meus caminhos, meus passos, tá? Eu posso buscar crescimento através do custo de financiamento, né? Obtendo uma estrutura ótima de capital, e posso também buscar, né, crescimento de valor através do fluxo de caixa atual da empresa, né? Tendo investimentos de maior liquidez, né? Então, tem várias ações que a gente pode tomar para obter crescimento em uma empresa. Convertendo essa verbalização em uma linguagem mais financeira, contábil, né? Nós trabalhando em cima do demonstrativo de resultado, a partir da receita, até chegar no nosso fluxo de caixa, nós podemos agir em cima de cada uma dessas variáveis aqui para obter crescimento. De que forma? Aumentando a eficiência operacional da empresa, né, como redução de custos, tá? Obtendo margens mais altas, é uma forma de eu aumentar o valor da empresa. Outra, alienando ativos, né, que tem EBIT negativo, tá? Então já estou atuando em cima de outra variável. Eu posso reduzir alíquotas, né, movendo a renda para locais onde o imposto é mais baixo. E as empresas estão fazendo isso. O exemplo da Gerdau, né? A Gerdau já foi gaúcha. Ela já foi aqui do ladinho, ela nasceu em Agudo, né? Mas aí era muito caro, acabou se deslocando para a metrópole, né? Para a grande Porto Alegre, mais precisamente em São Leopoldo. E hoje ela deixou de ser gaúcha. Hoje a matriz está em São Paulo. Por quê? Buscando benefícios tributários. E já tem projeto dela virar uma empresa multinacional, de transferir a sua sede para outro país, deixar de ser uma empresa brasileira, né? Por quê? Por causa exatamente da questão tributária, tá? Como a gente está aqui colocando, né? E isso muitas empresas vêm fazendo. O mesmo exemplo que a gente viu da Ford em Camaçari, né? Um exemplo multinacional. Que mais? Eu posso atuar em cima do CAPEX, tá? Através do excesso de investimento passado, eu esquecer de investir em novos investimentos e viver só dos investimentos passados, né? E também posso melhorar o gerenciamento de estoque, políticas de crédito, tendo um giro maior, né? Então, assim, eu vou estar reduzindo esses valores que diminuem o meu fluxo de caixa, né? E assim eu melhoro o desempenho da empresa. Então, eu calculando o valuation da empresa e eu quero, de alguma forma artificial, né? Isso as empresas fazem muito para aumentar valor, para entrar no mercado. Se já tem
um projeto de privatização, principalmente grandes grupos, né, de investimento, que eles entram, como nós vimos no caso da Pets, que a gente fez o trabalho, né, que um grande grupo de investimento entrou com capital, abriu a empresa, lançou na Bolsa de Valores, já com um projeto de sair, né? Então, o que eles fizeram? Eles trabalharam em cima do que a gente está vendo na aula de hoje para aumentar o valor da empresa, tá? E chegar num alvo, num valor da empresa alvo, atuando em cima das variáveis que a gente está aqui abordando, tá? Então, isso é muito usado no mercado, né, não só a curto prazo, a médio, mas a longo prazo de investimento, né, 5, 6, 7 anos de investimento, né. Bom, então, criação de valor, né, para aumentar o valor esperado, eu posso, então, reinvestir mais em projetos, né. Ó, aqui essa equação exemplifica isso, o retorno sobre o capital é a margem operacional vezes o índice de rotatividade, né? E eu posso ter uma estratégia líder de preço ou uma estratégia líder de volume, né? Então, eu ter um alto volume, é melhor eu ser uma Toyota e vender carro que nem água, ou eu ser uma Lamborghini e vender um carro só a milhões, né? Que representa muitas centenas de carros populares sendo vendidos. E eu trabalhar, portanto, a taxa de reinvestimento, eu tenho que reinvestir em mais projetos ou fazer mais aquisições, né? E se eu trabalhar sobre o retorno, eu vou estar trabalhando a margem operacional ou aumentando o índice de rotatividade do patrimônio, tá? E como é que a gente faz esse aumento do índice de rotatividade do patrimônio, né? Uma forma muito simples que o pessoal faz é aumentar o endividamento, né? Então aí reduz o PL, né? E você pegar um valor de vendas, né? E de ativos para um investimento muito reduzido, você está aumentando a rotatividade dentro do período de tempo, tá? Então, só relembrando, isso que a gente está vendo é nós mexermos sobre essas equações, né? Trabalhando a questão de taxa de crescimento, ela é uma função da taxa de reinvestimento, né? Vezes o nosso ROI, tá? E a nossa taxa de reinvestimento, ela nada mais é do que o 1 menos o nosso payout, tá? Então, todas as equações, elas estão relacionadas, né? Então, eu quero aumentar o reinvestimento, aumentar a CAPEX é um exemplo, né? Aumentar variação do capital de giro é um, né? Ou eu posso reduzir o NOPAD, também vou estar aumentando o reinvestimento, né? Bom, eu falei em investimento. O que é o capital investido numa empresa? É o passivo oneroso, então aqui a gente tem o ativo e tem o passivo, né? Nós temos o ativo, que ele é o ativo circulante, e o não circulante, né? O realizável a longo prazo, mais o permanente. E nós temos o passivo operacional, que é as contas do dia a dia, né? Mais o passivo oneroso e o patrimônio líquido. O oneroso são os empréstimos, são os financiamentos que a empresa tem. Isso aqui é o capital investido. Portanto, não é todo o ativo, ou o ativo total, né? É muito comum a gente enxergar o pessoal fazendo cálculo de investimento, analisando o ativo total, mas isso, o operacional não é um capital investido. E essa é a diferença que a gente vai encontrar entre o ROI, né, e o ROA, e o ROE, né, dependendo da variável que a gente está tratando. Bom, quando eu estou tratando de lucro líquido, né, taxa de crescimento do lucro líquido, então estou analisando o free cash flow to equity, ou fluxo de caixa dos acionistas. Aí eu tenho o reinvestimento no lucro líquido, né, a taxa de reinvestimento do lucro líquido, quanto eu estou retendo de lucro líquido, tá? E o ROI. Então, eu vou pegar 100% do meu lucro, descontar o que eu estou pagando sobre a forma de dividendos, é o que eu estou retendo. Se eu for analisar a taxa de crescimento do NOPAD,
né? Então já não é mais o Free Cash Flow to Equity, agora é o Free Cash Flow to Farm. Eu vou estar usando o reinvestimento do NOPAD e não mais o ROI, agora é o ROI, né? Que é essa relação aqui. O ROI é isso aqui. O ROI é isso aqui, né? Então eu tenho relações diferentes. Então mudou o meu fluxo de caixa, eu tenho que alterar as variáveis. Lembrando que o reinvestimento no NOPAD é o meu CAPEX, menos a depreciação, mais a variação do capital de giro líquido sobre o meu NOPAD, né? Que é o EBITDA descontado do benefício fiscal, né? E se eu quiser relacionar o ROI com o meu ROI, ó, eu tenho essa relação, essa igualdade, né? Ou o meu ROI sendo o meu giro do investimento vezes a margem operacional. Tá? E aí eu tenho que achar o equilíbrio. O que é melhor, né? Eu tenho um alto giro do investimento ou ter uma alta margem operacional? Vai depender do tamanho da empresa, da capacidade produtiva da empresa, né? Se ela tem condições de produzir em larga escala, vai depender da tecnologia de produção, né? Se ela é mais mecanizada ou ainda uma manufatura intensa em mão de obra, né? Aí a escala de produção é menor, ela tem que ter uma margem operacional maior, né? Ou seja, ela tem que ter um preço de venda mais alto, com um giro mais baixo. E aí eu chegar a um equilíbrio, né? Que a gente logo em seguida vai ver, que maximize o valor da empresa, tá? Então, um pequeno exemplo aqui, ó. Com base nos dados divulgados da empresa, calcule o ROI e a taxa de crescimento, né? Eu tenho uma margem operacional após o imposto de renda de 7,91, um giro de investimento de 1,68. Aqui está caído tudo bonitinho, né? Se eu quiser calcular, eu vou ter que pegar lá do balanço patrimonial e aplicar essas equações que estão aqui. A razão de passivo sobre oneroso sobre meu patrimônio líquido, 0,79, e o custo da dívida após o imposto de renda, né? Dívida líquida do imposto de renda, 4,9. Então, com isso, eu consigo calcular o meu ROI, né? O meu ROI é o giro do investimento vezes a margem operacional. Então, eu tenho a margem e tenho o meu giro. Multiplicando um pelo outro, eu tenho o meu ROI. Aí eu quero achar o ROI pela equação, né? Vai ser o meu ROI mais o meu ROI descontado do meu custo de capital de dívidas, né? Vezes a minha relação de P sobre PL. Eu tenho 19,99. Assim eu chego ao meu giro, né? Ou melhor, a minha taxa de crescimento do lucro líquido ou para o acionista, meu fluxo de caixa para o acionista, de 6,96%. Tá? E assim eu posso trabalhar com metas. Eu tenho um valor hoje presente e quero chegar a uma taxa de crescimento, ou para chegar a um valor, como eu mostrei numa aula passada, né? Eu tenho um ROI, ou um ROI alvo, então quanto eu tenho que ter de taxa de crescimento? E aí eu começo a mexer com as variáveis, e lanço isso como meta para a empresa a ser atingida, né? Então, o valor que cria crescimento, né, tem várias alternativas. Tá? Eu posso ter modos de crescimento orgânico que variam em intensidade de criação de valor. Né? Isso vai depender da indústria que eu estou. Um exemplo que eu trago, eu teria que analisar cada setor, tem um gráfico diferente. Né? Se eu for para a indústria, que é a indústria de bens de consumo, se eu for para a indústria de bens duráveis, né, essas proporções já vão ser diferentes, tá? Desenvolvimento de novos mercados, de novos produtos de mercado, né? Quanto isso representa em valor para os acionistas? 1 milhão incremental. Isso, então, são várias pesquisas, vários estudos que a gente encontra e mostram os reflexos que tem sobre essa indústria se eu adotar essa estratégia aqui de crescimento de criação de valor, tá? Expandir o mercado existente, eu vou conseguir obter de 0,3 a 0,75 milhões de incremento, né, de valor criado ao acionista, tá? Manter ou crescer
a participação no mercado em crescimento, vai reduzindo. E ainda tem ações que a gente vai tomar, ó, como aqui está sendo mostrado, ó, que competição por participação no mercado estável, que em vez de melhorar o valor da empresa, piora, como aqui está sendo mostrado. Tá? Então, isso são dados, são estudos que mostram o comportamento médio de mercado, né? E a gente encontra vários outros estudos mostrando esse tipo de ação. Então, dependendo do setor que a gente está atuando, a estratégia mais adequada também vai mudar, tá? Vou botar uma glicose aqui, que meus dias têm sido bastante longos. Bom, construindo vantagem, então, aumentando a duração do período de crescimento. Como é que eu posso aumentar o período de crescimento? Né? Mantendo ela por um longo tempo. Aproveitando vantagens competitivas existentes ou criando novas vantagens. De que forma? Através de marca, né? O uso de uma marca. Quanto vale a marca do Google, né? Eu estava olhando esses dias, a marca do Google hoje vale aproximadamente o valor da Petrobras, ou da Vale, né? Somente o nome vale todos os o valor de mercado da marca Google é o valor da empresa, né, de mercado de uma Vale. Proteções legais, tá? Eu posso aumentar, manter a taxa de crescimento por proteção legal, então a gente sempre observa qual o período de duração, né, das patentes. Hoje mesmo eu estava olhando que um investidor brasileiro adquiriu da Ford o projeto da Troller para voltar a produzir o Troller, né? E obviamente, foi feita uma análise de tempo, né? Qual a duração dessa proteção legal, dessa barreira, até não virar um bem de domínio público, né? Custo de alterações também e vantagens de custos que a empresa pode ter, né? Como é o caso da Toyota, que com o sistema Just-in-Time, Kanban, é muito mais barato do que sistemas MRP, IRP, o FMS, né, Flexible Manufacturing System, de uma General Motors, né, e de uma Ford, que mostra a dificuldade de competição das empresas. Bom, então, redução de custos. Se eu for trabalhar em cima de redução de custo de capital, né, a gente vai trabalhar em cima da equação fundamental que a gente conhece do WACC, né, certo? Em que eu posso fazer através de terceirização, né, reduzindo a alavancagem operacional, então reduzindo a atividade da empresa, né, com contratos de salários flexíveis e estruturas de custo, então vou estar mexendo no meu WACC. Posso alterar também o meu mix de financiamento, né, chegando a uma estrutura de capital ótima para reduzir o meu custo de capital, né? Tornar o produto ou serviço menos discricionário ao cliente, ó, alterando características do produto, aumentando a publicidade do produto, né, de uma forma mais eficaz, tá? Ou, se for tratar a questão de custo da dívida, combinando dívidas com ativos e reduzindo o risco de inadimplência também, né, ou atuando em cima do risco de inadimplência, tá? Fazendo swaps, derivativos, né, títulos híbridos, tentando reduzir o risco. No que eu reduzo o risco, eu reduzo o custo de capital, né? Os bancos todos, para liberar financiamentos, vão sempre analisar a questão de risco da empresa. Bom, o Damoradan traz um exemplo da SAP, vocês já devem ter ouvido falar, né? A SAP R3, que é uma das maiores empresas de MRP do mundo, né? De ERP, Enterprise Resource Planning, e mostra, então, a estrutura prévia, inicial da empresa que ela possuía, e depois da ação, né, da tomada da ação, sobre essas variáveis que eu estou apresentando em aula, ela conseguiu chegar a um ponto ótimo, tá? Então, aqui a gente tem, né, a dívida fiscal, né, que cresce
para 20%, o beta decrescendo para 1%, isso tudo atividade pensada, planejada, estratégias para chegar à maximização de valor da empresa, tá? Para cada uma das variáveis. Eu não vou me ater aqui comentar cada uma delas por causa do tempo, como eu falei, são 4 capítulos que eu vou sintetizar numa hora só, tá? Então, o que foi feito de análise? Simulação. A gente viu alguma coisa sobre simulação de Monte Carlo, né? Então, o que acontece se eu alterar a minha taxa de dívida? Se eu trabalhar 100% do capital próprio e passar a trabalhar 90% com capital de terceiro, vai acontecer meu rating sair de AAA para um C, tá? Isso vai mexer no meu beta, certo? Vai mexer no meu custo de capital próprio, vai sair de 8, vai saltar para 50, tá? Isso vai alterar a minha taxa de, de, de impostos, né? Tá? Que vai aumentar o meu benefício fiscal. Então, eu tenho um ganho fiscal, né? Por conta de que juros é dedutível do imposto de renda, tá? E o que acontece? O meu custo de capital de dívida também aumenta, né? Quanto mais endividado eu estou, mais caro vai ficando o capital. Esse é o exemplo da estrutura de custos da SAP, tá? Isso acaba movimentando o meu VAC, e se vocês observarem, o VAC, alterando todas essas outras variáveis, né? Vou colocar o VAC, ela acaba tendo esse comportamento em U. Né? Eu tenho que achar esse ponto ótimo. E quando eu chego a esse ponto ótimo, eu vou achar o meu máximo valor. O valor da empresa, ele é obtido máximo quando eu tenho um menor custo de capital, como aqui vocês podem perceber. Então, o valor da empresa, ele é o inverso do VAC, aqui, ó. A gente olhar, tem uma forma invertida sendo colocado. Tá? E aí, então, os gestores começaram a atuar em cima da SAP para reestruturar a empresa, né? Então, é melhor ela estar num rating de A-, com uma dívida de 30%, para maximizar o valor da empresa, né? Então, nem sempre eu tenho o melhor rating, significa que é o melhor para a empresa, né? Ou melhor para os acionistas, o valor da empresa. Tá? Então, depende muito do objetivo que se tem, como a palestra anterior estava falando, né, do LinkedIn, né? Depende muito do que a gente quer chegar, onde a gente quer levar o nosso barco, que é a empresa. Tá? Então, essa aqui é a estrutura ótima de capital, e aí o resultado da simulação com essa estrutura ótima de capital. Eu tendo 70% de equity e 30% de dívida, o quanto eu chego, né? Então, toda aquela calculeira que a gente aprendeu, eu fazer simulações, né? Ficar alterando, eu posso fazer essas brincadeiras, e aí chegar à estrutura ótima de capital e colocar isso como meta para o meu time. O Romulo, que é administrador, trabalhar na gestão da empresa para chegar nesse máximo valor, né? Então, como eu disse, grandes investidores fazem isso, né? Às vezes interno, dentro da empresa, ou com grupos de assessoramento para produzir esse resultado. Bom, que mais o da Moradan ainda fala sobre fluxo de caixa, né? Tem mais na seção 11, eu vou só apresentar os títulos, depois vocês, querendo, podem ler, que é bastante lâmina do nosso tempo. Ele fala, ó, dos ativos operacionais ao valor do patrimônio, que tem muitas contas dentro da empresa, né, que elas não são operacionais. Ela pode ter investimentos em ativos, por exemplo, obras de arte, dinheiro em caixa, né, que não, com excesso de caixa que não é remunerado. Isso tudo tem que ser considerado para chegar ao valor adequado da empresa, né? A questão de caixas e títulos negociáveis, participação em outras empresas. Bom, aqui a gente chega num ponto nostálgico, né? Semana retrasada eu estava analisando o caso
do Grupo Randon, e o Grupo Randon, ela tem 53 subsidiários. Então, é uma empresa grande e tem 53 outras empresas que não são pequenas, também são globais, né? O Grupo Randon tem a Fras-le, tem a Controil, né? Que são empresas também globais, né? Na área de pastilhas de freio, na área de cilindros de freio, além dos caminhões que a gente enxerga, as carretas, né? E aí, imagina só eu fazer a avaliação da empresa de forma cruzada. É muito comum a gente ter problema nesse tipo de avaliação, né? Eu vou usar que dado? Né? O dado da controladora, o dado isolado da controlada, ou vou usar um consolidado, né? Que aí são dados de uma entidade que não existe, é fictícia, é um grupo, né? Que seria o consolidado, tá? A questão de outros ativos, né? Dívidas, tá? Da empresa, a questão se ela precisa liquidar a dívida, qual é o prazo de vencimento da dívida, né? Que é algo que a gente viu em aula passada, alguma coisa. E aí um exemplo, ó, o que eu fazer com o dinheiro? Avaliação do dinheiro. Eu tenho 3 empresas, qual que eu vou investir? As 3 têm o mesmo valor de mercado, 1 bilhão. As 3 têm o mesmo caixa, 100 milhões em caixa. Uma tem um retorno sobre o capital de 10%, a B tem de 5%, a C tem de 22%. O custo de capital das 2 primeiras é 10%, da terceira é 12%, e o que muda é o mercado, né? A primeira e a segunda estão no mercado americano e a terceira no mercado argentino, né? Em qual dessas empresas, né, é mais provável que o dinheiro seja negociado, né? O que eu vou levar em consideração? O valor nominal, o fluxo de caixa descontado da empresa, ou o prêmio, que aí está sendo exemplificado, né? Tá? Eu estou aumentando o prêmio, estou colocando no mercado de risco um prêmio muito maior. A gente vai olhar os prêmios do mercado brasileiro, são muito maiores. E por que os gringos não nos invadem, né? A taxa Selic é muito maior do que a taxa do Banco Central americano, né? Então, é um exemplo típico aí de tomada de decisão, né? Bom, se eu tomar a decisão pelo desconto ou pelo prêmio, né? A gente tem que valores de mercado, ó, de $1 em caixa. Quanto vale eu ter $1 em caixa no mercado, né? Estimativas feitas com regressão, tendo como variável Y o valor de mercado e X aqui o caixa, né, do balanço patrimonial. O que se percebe? Ó, empresas maduras, tá? Eu investi em empresas maduras, normalmente tem retornos excedentes negativos, então eu estou abaixo do mercado, se é excedente, né? Eu estou tendo um desempenho abaixo do mercado. A média de todas as empresas do mercado americano e empresas de alto crescimento, ó, com altos retornos excedentes, né? O que a gente tem de valor de mercado para cada R$ 1 em caixa, tá? Então, se a gente olhar, uma empresa de alto crescimento ter R$ 1 em caixa representa $12, né, de valor de mercado. Se eu pegar uma empresa com retornos excedentes negativos, para cada $1 em balanço, isso em valor de mercado vai representar 60 centavos, né, de dólar de valor de mercado, né? Então, a, qual a decisão, né, considerando aí o desconto ou o prêmio? O que vocês escolheriam, né? Investir numa empresa madura ou numa empresa de alto crescimento? Vocês vão ter um mês para responder, né?
Não é para agora. Também, ó, lidando com participações em outras empresas, o Damoradan traz uma seção, um capítulo inteiro praticamente, né, falando sobre isso. E a gente tem muitos conglomerados de empresas, né, e aí uma ação sobre uma empresa acaba afetando outra empresa. Às vezes você encontra uma empresa extremamente endividada e outra com quase nenhum de endividamento, e fazendo parte do mesmo grupo, né? Ela só canalizando dinheiro para a empresa mãe, tá? Que é o que acontece muito com multinacionais, né? Que fazem o investimento inicial em países em desenvolvimento e depois só uma sangria, né? É só o vampiro sugando o recurso para levar para a matriz, né? Como avaliar a participação em outras empresas? Então, em um mundo perfeito, aí o valor da empresa combinado é o valor da controlada, mais a proporção do valor de cada subsidiário. Por que o mundo perfeito, né? Ele conta toda uma historinha aqui de que isso não é bem assim, né? Para a gente chegar a esses dados, porque existem outras variáveis que não aparecem nos demonstrativos financeiros. Ele apresenta como duas formas de solução de compromisso, quando a gente tem várias empresas, né? Que é a solução de valor de mercado ou a solução de valor relativo, tá? Valor de mercado é quanto as subsidiárias são negociadas publicamente, e aí a gente pode usar as capitalizações de mercado para estimar o valor da empresa, mas isso a gente leva ao risco, ó, de avaliação de erros que o mercado possa estar precificando, tá? Ou fazer um valor relativo. Há muitas participações cruzadas, a gente avalia separadamente cada uma, ou quando não há informações suficientes, a gente pode, né, fazer essa participação cruzada, convertendo os valores contábeis de participação, tá? E mais, ativos não contabilizados, a gente tem que considerar ativos que não deveriam contar, né, no fluxo de caixa. Também, ele fala da cautela, ó, ao definir dívida para fins de custo de capital, né? Como regra geral aqui, dívida geralmente tem como característica compromisso de pagamentos fixos futuros, pagamentos fixos são dedutíveis do imposto, e falha em fazer pagamentos ó, pode levar à inadimplência. Então, essas são as regras gerais para mim considerar como dívida. Porque é muito comum num valuation eu pegar contas que não são dívidas. Tá? O pessoal lá pegar o passivo total e considerar aquilo na proporção de débito equity. Que mais? Deve considerar outras responsabilidades também potenciais ao chegar ao valor do patrimônio, né? Como passivo contingente, a probabilidade de ocorrência do passivo vezes o valor esperado. O que é esse passivo contingente? Exemplo, causas judiciais, né? Tem muita empresa com ação judicial, quanto eram aquelas ações judiciais da Vale, quanto aquilo representava no valor da empresa. Eu tenho que precificar isso. Eu vou pegar só o balanço patrimonial da Vale para quantificar se ela tem ações judiciais, quanto isso representa. Tem empresa que acaba sucumbindo por conta de ações judiciais, né? Olha o caso do grupo da área da construção civil aí, né? Com, com o estouro do escândalo do mensalão, né? Não era mensalão? Tá me fugindo o nome agora, se vocês me ajudarem a lembrar. Petrolão? Oi? Não era o Petrolão? Do Petrolão, e não só do Petrolão, as construtoras, que praticamente virou pó não, caiu a 10% o valor de mercado, que era uma Tinha grande a empresa. Andrade Gutierrez, tinha
A Odebrecht. Odebrecht. Obrigado, Odebrecht. isso aí mesmo. Então, por conta desse tipo de problema. E como é que eu vou precificar isso, né? Está aqui exemplificando, eu tenho que calcular uma probabilidade de ocorrência do passivo vezes o valor do passivo, tá? Também, ornamentos de aquisição como sinergia, controle e complexidade, né? Eu posso estar, o José que gosta muito dessa parte de fusões e aquisições, qual é a sinergia das duas empresas? Às vezes aquela fusão, ela ocorreu, mas é um casamento forçado. E aí o casamento é infeliz. E às vezes essa sinergia, ela é negativa. Ela faz com que o resultado da empresa caia em vez de subir, né? Então eu também tenho que precificar essa sinergia. Ele traz aqui um exemplo, ó. Então, muito semelhante ao que eu havia colocado antes, né? Se existe sinergia operacional, né? Se existe sinergia financeira, tá? Que, às vezes ela tá só num nível, ela não ocorre nos dois, né? Ela só é operacional, ela só é financeira. Isso vai alterar o período de crescimento, pode aumentar, pode diminuir em função dessas fusões e dessas aquisições, tá? E aí a gente tem que quantificar qual é o valor dessa sinergia, né? O valor da sinergia, ela vai ser o valor da empresa combinada com sinergia, menos o valor sem a sinergia. E aí tem toda uma calculeira por trás disso. Um exemplo aqui, a P&G e a Gillette. Isso é interessante, depois o José dá uma lida nesse material, também tem o capítulo específico para isso, tratando dessa parte de fusões e aquisições, né? Quanto é o valor da sinergia? Se eu quero que ocorra ou não, para chegar ao valor dela, tá? Há empresas isoladas, as empresas combinadas sem sinergia e combinada com sinergia, o que acontece de resultado. Show. Eu vou dar uma olhada, Alexandre. Eu estou dando uma revisada aí nos conteúdos de novo. Eu estou na aula 5 ainda. Na verdade, estou revendo as aulas, né? Para fazer o valuation da SLC. Beleza. É o tipo de coisa que a gente pode olhar 10 vezes, 50 vezes. Quem for trabalhar especificamente com isso, a vida, né? São literaturas que vão virar a Bíblia da gente, né? De cabeceira, saber decorar a página que tá, que a gente está sempre aprendendo, né? Então, o valor do controle, além da Só parte de fazendo sinergia, um adendo agora aqui, Ale, rapidinho, para não tomar pode? tua aula, só para descontrair um pouco. Eu falei, recente agora, 19h30, eu estava falando com um cara que trabalha com isso aí no Deutsche Bank. E aí ele estava falando que, puta merda, cara, esses indianos, eles não são gente não, cara, eles são um povo que são impressionantes. A rapaziada tá, tipo, com o cabelo lá pra cima, assim, falando e trabalha até 3 horas, 2 horas. Os caras adoram ver, ficar lendo e relendo relatórios de empresa e fazendo essas coisas. Cara, é doideira competir com esses caras, velho. É um desafio, meu. Tem aquele grupo de automotivo, eu tô ruim de memória para nome hoje, é perigoso eu entrar em casa e não lembrar o nome da mulher. Como é que é o nome aquele grupo da automotivo, da ADO, né? A ADO. Automotivo, não tô É o lembrado, maior não do lembro. mundo, simplesmente é o maior do mundo. E, e as estratégias deles de financiamento para o pequeno agricultor, né? É muito interessante. Eu fiz um curso em Harvard tratando de um case da empresa. E aí, olha, se você comparar com os estudos do Sicredi, aqui que o pessoal faz, para prospectar pequenos produtores, não é nada perto do que os caras fazem, né, para vender tratores lá para o pessoal, né? E assim, o resultado econômico deles é impressionante, né, com a estratégia de ação de financiamento, né? E com um nível de inadimplência muito menor do que nós aqui no Ocidente.
E aí você olhando para pessoas com capacidade econômica muito menor, né, obtendo crédito. São indianos? Indianos, é um grupo indiano. Legal. Depois eu posso passar o nome Beleza. da Show de empresa bola. aqui. Show de bola ali. Rapidinho, eu tenho um grupo de amigos que de vez em quando mandam uns vídeos lá das cidades que são mais pobres da Índia. E aí eles estão fazendo aquele negócio tudo sem meio que manuseio de utensílios de saúde, sem muita higiene e tudo mais. Eu falo, cara, você não tem noção do quanto esses caras são produtivos. É, Ficam bagunçando aí, achando que eles são improdutivos, e os caras são muito produtivos. é. Inclusive, eu tava vendo aquele negócio para calcular o risk-free rate, Alexandre. Eu tava vendo sobre colocar aquele EMB Plus, né, que é uma métrica do que o JP Morgan usa. E aí o Brasil tem um peso muito, hoje, um peso muito menor do que a gente tinha antes nesse índice EMB Plus, né, que seria Uhum. para calcular o risk-free, a taxa de risco, por exemplo, do país, mas englobando todos os emergentes, né? E a Índia hoje tem um peso, a Índia e a China têm um peso tipo quase que exclusivo ali do EMB, né? O Brasil tem um Show. peso de 5 ou 6% mais ou menos do total do índice, né? Influencia muito pouco, né, no andamento do Brasil ali. O desempenho do Brasil no índice, né? Sim, sim. Show, show. É, é uma pena, né? O Brasil, já dizia o meu avô, é o país do futuro, né? E eu continuo dizendo que é o país do futuro, né? Infelizmente, esse futuro nunca chega, né? Bom, então, o valor do controle. Quanto vale o controle de uma empresa, né? Das vezes, é melhor não ter o controle da empresa do que ter o controle, né? E eu posso quantificar isso, tá? Vai ser o valor presente, o valor da empresa com mudança de controle, menos o valor da empresa sem a mudança de controle, mais os benefícios colaterais do controle, tá? Por trás dessa parte teórica tem toda uma calculeira, tem exemplos que não dá, teria que ser outro curso. Só a parte de fusões e aquisições, né, já daria outro curso aqui, tratando de como adaptar ou ajustar o valuation, considerando aquisição, fusão e o controle da empresa, né? Nessa sinergia, quem vai ficar com o controle, quanto por cento eu vou botar, se eu vou colocar 5%, se eu vou botar 50%, né? Quanto vai alterar no valor, né? Aqui alguns exemplos que ele traz numérico da Agris Grupa, a posição, a status quo e depois da aplicação do processo, né, sendo reestruturado, tá? O que se chega de valor da empresa. O que mais se tem? Valor de controle e valor dos direitos de voto. Quanto vale uma ação ordinária em relação a uma ação preferencial? Aí, a questão de complexidade, então, né, do desconto, de um desconto, ah, e aí se pode fazer experimento, tá? E aqui uma companhia A, uma companhia B, um ROIC, é a mesma tributação, a expectativa de crescimento é o mesmo, no entanto, uma tem um negócio simples, né, e outro tem múltiplos negócios. Uma holding simples e outra é complexa. E a parte de contabilidade, uma transparente e outra é opaca, né? Então, qual o valor que se obtém, né, da empresa nessas duas situações? Cada temática desses é uma vertente de estudo, né? Daria outro valuation, né? Dariam várias horas de análise, né? Também a mensuração da complexidade, então a parte de, de score, né? Score de complexidade, assim como a gente tem um rating, tem score de complexidade, e isso acaba afetando também o meu valuation. Eu vou colocar como sendo mais uma variável, né, de modificação do meu capital. Então, para lidar com essa complexidade, eu vou ter que avaliar o fluxo de caixa descontado, né, fazer uma análise que ela pode ser conservadora,
uma análise de compromisso, tá? Uma análise relativa. Hoje, como é fechamento, eu falei, é só um overview. Para apresentar para vocês, né, pelo menos saber que isso existe, está na literatura, tá? A parte de problema de estresse, né? O sofrimento, a angústia da empresa por não conseguir honrar os compromissos, né? E aí ela tem que se desfazer, né? Ter uma diluição dos seus ativos, vendendo ativos operacionais para quitar dívidas, né? E o problema de liquidez, quanto isso vai representar no valor da empresa, se ela tiver nesse estágio, né? Porque até hoje, na nossa aula de hoje, a gente vem tratando de fluxo de caixas bonitinho, de empresas com crescimento. Tudo chique no último, né? A empresa durando para sempre e crescendo. E se acontecer esses casos de ela estar com problemas, qual vai ser o valor da empresa? Muitos grupos de investimento optam por investir, né, é uma estratégia de investimento, é um mercado, é um nicho de mercado, só investir em empresas com distress, né, para pegar o fluxo de caixa bastante descontado. E aí enxergando a forma de ganho nessa empresa, às vezes, diluindo ela, né, se desfazendo dos ativos, fragmentando a empresa, ou às vezes enxergando que ela tem potencial de crescimento e aquele situação de liquidez é momentânea por algum momento, por alguma razão, como uma falha de gestão, né, mas a empresa é boa, mas está com uma gestão ruim, e aí ela tem interesse em passar a gerir a empresa, né, e então tem muita barganha, negociação, né, às vezes muito tempo de negociação para se conseguir pegar um valor de fechamento de uma transação, né? Então ele trata da angústia, suposição de continuidade, e tem todos os exemplos tratando desses casos, né? Então quanto custa, quanto representa esse fator de angústia, eu também vou ler, vai ser um fluxo de caixa descontado para chegar a esse valor. E a análise do efeito da iliquidez, né? Se uma empresa ela é mais líquida ou menos líquida, tá? Qual o efeito? Qual é o mais ilíquido? O que tem menos liquidez é o mais líquido? Ou ela pode ter uma alta liquidez, né? E ainda assim ter problema de iliquidez, né? Porque eu posso ser um pelado, mas tenho crédito, aí chego no banco e pego todo o meu limite do cheque especial. Estou cheio do dinheiro. Você olha no balanço, tem dinheiro bastante. Mas o endividamento, né, que você tem, tá? E às vezes você tem pessoas que não têm nada de dinheiro, né? Mas que não deve nada para ninguém. E aí, qual é o mais líquido? Tá? Eu estar endividado e estar com o bolso cheio de dinheiro? Ou eu não ter dívidas, né, mas também estar sem dinheiro, né? Aí tem a teoria do desconto da iliquidez. Então, é outra teoria por trás. Tem várias literaturas falando a respeito. Como é que eu faço esse tratamento em termos de desconto de fluxo de caixa, tá? E a parte de ajuste da taxa então, de desconto de liquidez, eu analisar a empresa, quão ilíquida ela é e ajustar o meu caixa, a minha previsão de caixa, né? A questão de participação dos funcionários, isso é outro problema. Bom, eu pegar uma empresa em que boa parte das ações estão na mão de funcionários. Qual o reflexo que isso tem, né? Tá? É que nem no governo, eu tenho um mercado, um governo populista ou um governo mais liberal, né? Se, Varing, vocês já devem ter ouvido falar, né? Companhia de Aviação Aérea
rio-grandense, Varing, que deixou de existir, e um dos maiores problemas dela era que a grande parte dos acionistas eram funcionários. E aí tinha uma política de alta carga de salário, né? E eu consigo precificar isso. Quanto isso representa no valor da empresa, tá? Então, lições de opções, lidar com opções também no meu valuation, opções dos funcionários. E era essa a nossa aula, tá, gente? Não, já são 10 horas. Pelo menos para dizer assim, ó, saibam que isso existe, né? Tem como se precificar, tem como ajustar o nosso caixa. Até então, como eu disse, os nossos modelos têm tratado o chique no último, né? Vendo uma empresa crescendo e para sempre. Tá? E se mudar esse cenário, aí eu preciso trabalhar esses casos especiais, né? Ou casos específicos. A empresa tem muitos funcionários com poder de voto na empresa, a empresa tem controle, qual é o valor do controle, ela tem subsidiárias, qual é o valor da sinergia com as subsidiárias, né? Se tem previsões para projetos de aquisição de empresa, eu analisar previamente uma situação de fusão, não pós, depois a questão de fusão, né? Então, com isso tudo eu posso me valer da ferramenta do valuation para criar estratégias de negociação, né? E chegar num resultado ótimo, como a gente viu ali o exemplo da SAP, né? Eu trabalhar com toda a estrutura de capital da empresa, todas as operações com terceirização para chegar num ponto em que eu vou maximizar o valor da empresa, né? Às vezes com prazo definido, para mim entrar no negócio ou para mim sair do negócio, né? Como a gente enxerga muito no mercado de ações. Perguntas, dúvidas? Show, Lé. Eu estou revendo todas as aulas para fazer o SLC, né? Então, essa parte de sinergias aí eu já tinha dado uma olhada antes, né? Então, eu vi num curso que eu fiz da CMNA, eles falaram bem profundamente também sobre esse assunto aí. Um assunto bem legal. Show de bola. Mas aconselho... Específico, mas mais legal, mais prático do que conteudista, digamos assim. Mas eu aconselho olhar o livro da Moradan, né? Se for trabalhar com isso. Show. Vou olhar assim. Para a gente tentar chegar a um melhor, né? Melhor a melhor análise é sempre a nossa. Então a gente tem que desenvolver a nossa análise, né? Nossa visão crítica, né? Senão eu vou estar sempre tomando decisão com base em um terceiro, né? Cara, eu tava falando com o Adão agora nesse último workshop que ele deu, da profundidade que tá esse curso de Caminho Holder, né? A gente chegou num grau de profundidade assim muito grande. Estava vendo novamente as aulas e anotando aqui no meu aplicativozinho que tem de anotação. Basicamente tudo que está acontecendo aqui, tipo, é um curso bastante profundo, bem profundo mesmo. Comparável assim com esses que a gente paga aí R$7.000 aí para fazer, né, lá em São Paulo, que tudo lá em São Paulo é 3 vezes mais caro. E se for na Faria Lima é 10 vezes mais caro. Eu tive já olhando uns cursos desse na New York University, $80.000. É bem mais caro lá. Né? Um doutorado em Harvard que eu tive olhando, coisa de não é mensalidade, é anualidade lá, né? Eles fazem anualidade, né? MBA e doutorado. Em média, entre 250 e $280.000 por ano. Por ano. Então, pegar um doutorado aí de 4, 5 anos, Nossa. é 10 milhões de reais para nós, né?
Teve uma menina que foi sem fazer no contar, Dali sem contar gastos de permanência, né? de permanência ainda Transporte, tem, né? de transporte, moradia, só a mensalidade, né? Que é para nós. Eu estava fazendo um cálculo de calculadora de MBA, tem um livro de matemática financeira no Excel, né? E aí tem uma calculadora de MBA para ver se vale a pena fazer MBA ou não. Se tu parar 2 anos para fazer de forma integral numa Ivy League, né? E aí eu estava dando uma olhada na Booth School of Economics, lá na Chicago Booth, né? E a INSEAD, na França, é a Booth School of Economics e a INSEAD. Fica uma média de 160 a 180 mil dólares MBA 2 anos, né? Por ano, no caso. Mas assim, tudo incluso já, né? O doutorado é mais caro. Mas tudo, assim, até moradia, desde moradia, despesa com moradia, despesa com a faculdade, despesa com a universidade, né? E outros cursos adicionais, assim, que tem legais até para fazer. Mas fica nessa média de 160 a 180 mil dólares. Será que vale a É pena? outra moeda, né? Outro poder aquisitivo aí. 500 mil reais, né? É, Teoricamente, o cara que está fazendo isso já tem que estar ganhando uma boa grana aí para parar 2 anos aí. E é compensar lá verdade. na frente esse aumento que vai ter, né, com o MBA. Para nós é outra realidade, né? Surreal, é difícil, são poucos. Até para meus pais, conversar com meus pais lá fora, nessas áreas que pagam mais, eles têm uma visão muito de remuneração por anualidade, né? Não é mensal, é anual a remuneração, então acaba Sim, meio diferente falar com minha mãe, bom, mãe, quanto é que você não recebe por ano? Ela nem sabe, ela sabe quanto ela recebe por mês, né? sim. Aliás, ela sabe porque ela faz o imposto de renda dela. Mas só por isso. Feito então, gente. Mas é isso, Alexandre. Obrigado aí mesmo por essa Valeu. profundidade aí. Vai me ajudar Perfeito. muito lá em São Paulo, lá, quando eu for. Pode ter certeza que eu vou lembrar de ti aí. Obrigado, agradeço a presença. Pedro também está aí. Opa, tô aqui, tô aqui. E demos por encerrado o curso. Espero que em agosto lá a gente faça um encontro de apresentação aí, envolvendo toda a liga e também pessoal de fora, né? Se a gente puder trazer para apresentar o produto, né? Fechou. Beleza? Valeu, gente. Show. Valeu, muito obrigado aí, Alexandre. Valeu. 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 Abração. Abraço. Né? Igualmente.